A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 10, que traz por título Fé para crer que milagres acontecem. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte. Mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo referente à lição dos jovens, videoaula com dinâmica. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 10, na terça-feira estreou a lição de número 11, pois a lição de número 10 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 7 de novembro e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Só peço o seguinte, se você gostar, se for útil para você, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você estará me ajudando a continuar gravando videoaulas e também dinâmicas, tá bom? E que Deus te abençoe cada vez mais. E sem demora, vamos para a nossa aula. A lição de número 10 dos jovens, que traz por título Fé para crer que milagres acontecem. Meus irmãos, preste atenção. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos, para que você possa iniciar de uma forma bastante dinâmica e participativa. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final dessa aula, vou realizar a dinâmica com vocês, e essa mesma dinâmica vocês podem realizar com a sua turma, tá bom? E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Por gentileza, coloca aí no Google Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Jovens. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e uma explicação por escrito desta aula. Lembrando, o vídeo da dinâmica está no final dessa aula, por isso já vou falando, fica conosco até o final. Então veja só, recomendo você iniciar sua aula realizando a dinâmica com seus alunos, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título, para perceber e verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte, o que significa milagres? Pergunte se seus alunos creem em milagre, se eles já viram acontecer algum milagre, se Deus já usou alguma vez algum deles para realizar algum tipo de milagre. Pergunte também se eles podem citar algum milagre do Antigo Testamento, algum milagre do Novo Testamento. E pergunte, eles têm fé de orar algum momento para que possa acontecer algum milagre? Se eles têm essa fé, essa determinação de ter a coragem, a ousadia, a fé, de estar orando, pedindo a Deus o milagre? Então converse com a sua turma. Se você for ver, essas perguntas estão dentro do nosso contexto e dentro também do nosso título, pois assim você vai perceber quais são os conhecimentos prévios dos seus alunos. Então no início da sua aula, você faz algumas perguntas, mas no entanto, você não pode responder. Eu tenho dito aqui constantemente, tem professor que é muito apressado, acalma seu coração, sossegai, sossegai. Nesse primeiro momento, você vai estar direcionando as perguntas, mas não pode responder. É momento de ouvir seus alunos, mas tem professor por aí. Eu sei que ele não assiste nosso canal não, viu? Mas tem professor por aí que ele quer fazer pergunta, ele quer responder, acaba impedindo a participação dos seus alunos. Eu sei que esses professores não assistem meu vídeo não, viu? Ei, Jesus amado, é bênção pura. Então veja só, após você realizar a dinâmica, fazer essas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, irmãos, quando nós falamos acerca de fé,
é acreditar naquilo que não pode acontecer. Fé é você acreditar em milagres. Mas, no entanto, para que você possa conseguir realizar milagres, viver milagres, meu Deus, vivenciar milagres, você precisa ter fé. E você sabe que hoje a fé de muitas pessoas estão diminuindo, esfriando, acabando. E existe um grande questionamento: será que os milagres acontecem? Será que é possível acontecer o milagre ou é tão somente um acaso? Olha, será que milagre existe, não existe? Quem tem poder, quem consegue realizar, quem pode testemunhar, comprovar o milagre? Eu te pergunto, será que o milagre acontece? Será que o milagre existe realmente? Você pode comprovar um ato de milagre? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, viu? Então veja só, professor, presta atenção. Se você for ver, eu mencionei aqui um pouquinho, na nossa introdução, aquilo que vai estar acontecendo, aquilo que nós vamos estudar na nossa lição. Mas eu não detalhei nada. Por que isso? Porque será detalhado, esmiuçado no momento de cada tópico. Mas na introdução, já é necessário você abordar um pouquinho para despertar a curiosidade dos seus alunos. Eu sempre gosto de, na introdução, fazer uma pergunta e não responder, para que os alunos possam ficar curiosos e ficar bastante atentos à nossa explicação, tá bom? Segue o nosso conselho. Vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Irmãos, a impossibilidade, ela é humana. Preste atenção, aquilo que nós chamamos de impossível está se referindo à nossa capacidade. Realmente, de acordo com as nossas capacidades, com as nossas forças, o nosso entendimento, tem coisas aqui nesta terra que são impossíveis. Não tem faculdade, não tem escola, não tem dinheiro, são coisas impossíveis para nós. Mas, no entanto, eita maravilha, no entanto, a fé que nós temos em Cristo Jesus, a fé que nós cremos no nome de Jesus, através dessa fé e de Cristo Jesus, nós podemos sim vivenciar, nós podemos realizar milagres utilizando o nome de Jesus, porque milagres existem e acontecem. Você já vivenciou? Agora vamos para o nosso resumo da lição, onde está escrito: milagre só ocorre segundo a vontade e a permissão de Deus, e tem como objetivo revelar a grandeza do Senhor. Preste atenção, irmãos. Quem realiza milagres, você pode utilizar até o nome de Jesus. Jesus pode até te usar para isso. Mas, no entanto, quem realiza o milagre é Deus. E Deus realiza o milagre de acordo com a sua vontade, o seu querer, de acordo com a sua intenção, de acordo com o seu projeto, de acordo com a intenção de Deus, de acordo com a intenção dele é que ele realiza o milagre. Na hora que ele quer, quando ele quer, como ele quer. Agora ele vai estar nos usando para realizar esse milagre. Mas, no entanto, presta atenção também. Todo milagre, o propósito é que o nome do Senhor seja glorificado. Todo milagre é para que o nome de Deus seja glorificado e que a igreja possa pregar a palavra com autoridade, com muito poder. Preste atenção, ninguém que está sendo usado, ninguém que tem esse dom, ninguém que tem esse dom, essa dádiva de Deus, pode se orgulhar disso. Olha, pode se exaltar disso, até porque toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Fica quieto. Se Deus está te usando, adora o nome dele. Sirva a ele. Não fique exaltado não, viu? Abra o olho. Agora vamos para a leitura diária. Preste atenção. Lá no meu Instagram, pega o endereço aí, por gentileza. PR Giovanni Santos, Giovanni com J. E também no Instagram do nosso canal, Descomplicando Teologia. Todos os dias eu estou postando a leitura diária no formato de cartazes, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Lá também no nosso Instagram você terá acesso a um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Você pode estar pegando esses materiais e compartilhando no seu grupo, nos seus status, para que você possa incentivar, motivar a participação dos seus alunos na sua IBD, tá bom? Já aproveita a oportunidade, nos segue também no nosso Instagram, no endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia, porque lá é bênção pura sem mistura. Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. Deus intervém no tempo. Terça-feira, Deus multiplica o azeite de uma viúva. Quarta, Jesus liberta o endemoniado. Quinta, Jesus acalma a tempestade.
Sexta, Jesus ressuscita a menina. Sábado, Jesus caminha sobre o mar. Domingo é o título da lição. Fé para crer que milagres acontecem. Acontece sim, em nome de Jesus. Agora vamos para a nossa leitura oficial, a leitura bíblica, que está em Mateus capítulo 13, versículo 54 ao versículo 58. Recomendo fazer leitura coletiva, participativa. Vamos colocar os nossos alunos para participar, falar e ler a Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus que liberta o homem de todo o pecado. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: você crê que Deus continua realizando milagres? Muito bem, Ele é poderoso e imutável. Entretanto, os milagres só podem ser realizados segundo a sua vontade, na hora em que Ele deseja e para que seu nome seja exaltado. A honra deve ser somente dele e de mais ninguém. Nesta lição, estudaremos algumas objeções que na atualidade as pessoas têm quando se trata de um agir sobrenatural de Deus. Foi perguntado aqui: você crê em milagre? Olha, você vive o milagre de Deus? Qual a sua experiência com Deus? Se alguma pessoa te perguntar, você crê em milagre? Assim, você já viu algum milagre? Você já viu Deus realizando algum milagre? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Conte o seu testemunho aqui, tá bom? Que eu deixo a parte do Senhor também todo especial para vocês. Por que isso? Porque hoje tem muitas pessoas desacreditando, ensinando, duvidando do milagre. Mas, no entanto, o nosso Deus continua o mesmo. Poderoso e imutável. O nosso Deus, ele não muda. O Deus que realizou grandes milagres no passado, realiza hoje também. Mas, no entanto, nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos esperar também o tempo de Deus. Por que isso? Porque Ele é o Senhor. É Ele que manda, é Ele que opera. Não sou eu, não é você. Não tem condições alguma de você mandar em Deus. Tudo Ele faz segundo a vontade dEle. É no tempo dele, é na hora dele, é do jeito dele. É ele que manda. Agora, nós estamos aqui para obedecer à sua vontade. Se você necessita de algum milagre, fique à vontade para orar, buscar a Deus, pedir. Mas nunca se esqueça de falar: seja feita a tua vontade. Porque tudo aqui é segundo a vontade dele para a glória do nome dele. Amém? Você entendeu o mistério? Por que isso? Porque tem muitas pessoas, irmãos, pensando que pode mandar em Deus. Eu já vi pessoas orando e até pregando falando o seguinte: que eu botei Deus contra a parede. Quem é tu para fazer isso, rapaz? Vigia a terra, vigia manto, vigia a marreta santa. Quem foi que te disse que você pode fazer isso, pelo amor de Deus? Colocar Deus contra a parede? Jamais. Ele é Senhor, Ele manda e obedeço. Eu sou servo, Ele manda e obedeço. Assim Deus vai nos guardando, nos abençoando e nos protegendo, viu? Tira essa linguagem do seu coração, da sua mente. Eu coloquei Deus contra a parede. Fala isso não. Papai do céu não gosta não. Vigia. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: o que é milagre? No item 1, o conceito. Preste atenção. Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus na ordem dos acontecimentos, algo extraordinário. São ações sobrenaturais, como a abertura do Mar Vermelho para que os israelitas passassem. As águas foram separadas por uma ação divina. Infelizmente, vivemos tempos trabalhosos em que até alguns crentes parecem não acreditar mais que para Deus nada é impossível. Contudo, alguns erroneamente fazem dos milagres uma isca para atrair pessoas e pedir ofertas e favores pessoais. Nós cremos no poder divino e na atualidade dos milagres, mas não podemos aceitar o seu agendamento. Também não cremos em palavras de determinação, pois é somente Deus que opera, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 13. Preste atenção, queridos professores. Entenda o seguinte: milagres é uma realidade, sim. Deus continua realizando o milagre, mas, no entanto, não tem uma data específica. Ninguém pode determinar o dia, nem como Deus vai agir, porque isso é segundo a sua vontade e para a glória do seu nome. Então, nenhum dom, nenhum profeta, nenhum pastor tem autoridade dada por Deus, dada por Deus, de realizar nenhum milagre segundo a sua própria palavra, segundo o seu próprio querer.
Isso na atualidade. Ah, pastor, mas Elias não fez um milagre? Segundo a minha palavra, Deus lhe deu graça. Mas eu estou dizendo que hoje, presta atenção, hoje e sempre, precisamos ter cuidado, porque Deus nos usa. Mas, no entanto, é Ele que usa quando Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Daí, nós não podemos ficar determinando nada. Nós pedimos a Deus, utilizamos o nome de Jesus e Deus, pela sua infinita misericórdia, nos atende segundo o seu querer e da forma dele. Hoje as pessoas querem ensinar Deus como é realizar milagre, como Deus realizar milagre, quando deve acontecer o milagre. Eu não estou aguentando mais. Se Deus não fizer, eu vou sair da igreja. Se Deus não fizer, não entrar com providência, eu vou deixar de ser crente. Quem perde é tu. Oh, meu Deus do céu. Sabe de nada, inocente, irmãos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do cuidado de Deus. Agora, precisamos estar sujeitos à sua vontade. Você adora e Deus te abençoa. Você adora e Deus te guarda. Você adora e Deus realiza milagres na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Mas, no entanto, entenda, você é servo. Olha, você é servo e precisa estar apto para estar servindo segundo a vontade de Deus e não segundo sua própria vontade. Dando seguimento, vamos agora para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título As Leis da Natureza. Presta atenção, tem pontos importantes aqui, viu? Venha conosco. Existem leis que regem a natureza. Entretanto, não podemos nos esquecer de que o mundo foi estabelecido por Deus e todas as coisas lhe obedecem. Todo milagre é uma demonstração de que Deus, segundo a sua vontade e poder, interveio em favor de alguém. As leis da natureza foram quebradas quando o mar se abriu para o povo de Israel passar. Ali ocorreu um fenômeno ímpar, diferente da aurora boreal, um fenômeno óptico observado nos céus nas regiões polares. A aurora boreal pode ser explicada cientificamente, mas o milagre divino não. Como explicar cientificamente que 5 pães e 2 peixinhos foram suficientes para alimentar uma multidão? Somente a fé em Deus e em Jesus Cristo pode explicar tal ação. Veja só, professor, é necessário conversar com seus jovens que milagres, na verdade, é a intervenção de Deus. É Deus intervindo. É Deus abrindo a porta aonde não tem porta. Olha, é Deus fazendo algo sobrenatural que pode se estar utilizando a própria natureza para estar realizando esse grande milagre. Você sabe que na natureza existem as leis da natureza, a gravidade, a questão do oceano, a questão das baixas, das cheias. Então, existem algumas leis da natureza. Mas, no entanto, quem criou essas leis? O próprio Deus. Entretanto, há momentos em que o próprio Deus intervém nessas leis para estar abençoando o seu povo, para estar guardando o seu povo, para entrar com providência. Aqui, por exemplo, foi citado o milagre em que o mar vermelho se abriu de um lado para o outro e o povo passou em pés enxutos. Isso é milagre. Não existe uma explicação científica por que aconteceu. Ah, a maré passou, a maré secou, ficou todo mundo seco. E porque nessa maré baixa, Faraó e os seus inimigos morreram tudo. Por que isso? Isso é milagre. Não se explica. Ou seja, não consegue adquirir, ver, identificar uma explicação cientificamente aplausível. Porque o próprio Deus intervém e quebra, propriamente dito, as leis da natureza para intervir em favor do seu povo. Presta atenção, milagres não se explica. Se a ciência começar a explicar, aconteceu isso por causa disso, é um fenômeno que acontece, isso não é milagre. Isso são coisas que vêm de acordo com a lei da natureza, como foi colocado aqui. A questão da aurora boreal, que é uma coisa muito bonita, mas existe uma explicação científica. Se existe uma explicação científica, não é um milagre, está dentro das leis natural da natureza. Amém? Dê para você entender? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, tá bom? Milagres não são explicados, milagres precisam ser aceitos. E muitas das vezes, esse milagre acontece através de Deus intervendo, quebrando as leis da natureza para realizar o milagre. Por exemplo, quando a Bíblia Sagrada diz que o sol parou para intervir, para abençoar, para dar vitória a Josué, nós sabemos muito bem que quando a Bíblia fala o sol parou, é uma figura de linguagem. Nós sabemos muito bem que o sol ele não para, ele fica girando, 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 girando. Podemos entender que quem parou naquele momento ali foi a terra.
Mas, no entanto, Deus interviu nas leis da natureza para realizar o milagre. Dê pra você entender? Ah, pastor, quem parou? Foi a terra que parou? Foi o sol que parou? Não foi Deus que realizou o milagre? Deus realiza o milagre quando Ele quer e quando Ele quer, tá bom? Pergunta a você o seguinte, o que você crê? Você crê que é o sol que parou? Ou você crê que o sol parou? Ou foi a linguagem? Vou perguntar a você agora o seguinte, professor, por gentileza, me responda, viu? O que você crê? O sol parou? Olha, ou quem parou foi a terra. Ali se utilizou de uma figura de linguagem, não quer dizer que o milagre foi menor, não, pelo amor de Deus. Tudo é milagre. Como é que o sol vai parar ou como é que a terra vai parar? Tudo isso é um milagre. Agora pensa o seguinte, se o sol parar hoje agora, o que é que acontece com o mundo? O que acontece com o mundo? Pensa agora, se o sol parar hoje, o que acontece no Japão, nos Estados Unidos, em todos os países? Se você for ver, aquela situação dali que aconteceu com Josué foi algo atípico que aconteceu naquele lugar. Foi um grande milagre de Deus. Foi milagre, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que não foi, viu? Entendo o que eu estou falando. Milagres não se... É o que eu estou falando, milagres não se explicam, se aceitam, porque é Deus intervindo, é Deus agindo no meio do seu povo para dar a vitória. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: Deus tem o poder de intervir. Preste atenção, milagre não se discute, não se explica, somente se vive e experimenta. Talvez você esteja vivendo uma situação em que parece não haver saída. Não desanime, mas creia e tenha certeza de que Deus continua realizando sinais extraordinários. Para ver e experimentar os milagres, é preciso crer que Deus é onipotente e que criou tudo o que existe. Ele tem o poder de intervir na sua criação. Irmãos, converse com seus jovens, viu? Os jovens hoje precisam ter intimidade maior com Deus. E precisa crer mais, acreditar mais. A juventude, irmãos, não é o futuro da igreja, não. A juventude é o presente da igreja. A vida da igreja, no sentido de força, determinação, entusiasmo, está nos jovens. E estes precisam ser cheios do Espírito Santo, ter ousadia para pregar, para orar, para buscar o Senhor, crer também em milagres, porque as suas vidas são instrumentos nas mãos do Senhor e precisam acreditar na intervenção de Deus. Presta atenção, Deus intervém, Deus ele age. Naquilo que parece impossível para você, Deus ele pode realizar, mas no entanto, nós temos a nossa parte, precisamos orar. Precisamos ter uma vida santificada. Precisamos buscar o Senhor. Como é que as pessoas querem viver milagre? Experimentar milagre, mas não oram. Não jejum. Não consagra a sua vida a Deus. Não rejeita o pecado. Necessidade nós temos bastante, viu? Se Deus perguntasse a você agora, o que é que você quer? Você ia fazer uma lista. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Ia fazer uma lista. Agora, se te perguntar, e você crê? Olha, se perguntar a você crê que é possível acontecer? Você acredita em milagre? Você já experimentou o amor de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida? Você está preparado para receber o milagre e depois sair contando? Porque você sabia que milagre... Você sabe muito bem que tem milagres que acontecem em nossa vida e quando a gente conta para outras pessoas, elas desacreditam. Mas aconteceu comigo, foi eu que vivi. Mas as pessoas desacreditam. Sabe por quê? Não estão mais vendo milagre, não estão mais vivenciando os milagres. Mas você é crente, você tem intimidade com Deus, você crê e acredita na intervenção de Deus, então adore, busca ao Senhor, interceda a Deus. Agora entenda, é segundo a vontade dele. Quando eu falo assim, interceder a Deus, pedir a Deus, não é colocar Deus contra a parede, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós podemos pedir, suplicar, se humilhar, mas é tudo segundo a vontade dele. Agora, no decorrer da história, nós podemos observar vários momentos, situações em que Deus interveio, em que Deus agiu, em que Deus operou realizando um grande milagre para dar vitória ao seu povo. Muitas dessas vezes o povo de Israel valorizou, mas vou dizer, viu, tem momentos que mesmo sendo abençoado, o povo murmurou, reclamou, meu Deus, se desanimou. Só o sangue de Jesus, mesmo recebendo a vitória, mesmo vivendo, vendo, contemplando o milagre, mesmo assim ainda caiu na murmuração, no pecado. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção aqui agora, fica mais próximo, irmãos. Pastor, se acontecesse milagres na igreja, as pessoas viriam mais para a igreja, viriam interessados no milagre e não em Cristo Jesus. Ah, pastor, se Jesus Cristo curasse na minha igreja, uma pessoa fizesse um grande milagre,
todo mundo ia acreditar em Jesus, todo mundo ia viver a Jesus, todo mundo ia ser crente. Será que é assim mesmo? Ou será que ia ter várias pessoas interessadas na cura? Quantas pessoas... Não, chega bem próximo aqui agora, viu? Quantas pessoas foram curadas por Cristo Jesus e, no entanto, não adoram a Cristo, não quiseram aceitar Jesus? Eu já vi Jesus Cristo curando uma pessoa e quando perguntou, você quer aceitar Jesus? Eu não quero não. Presta atenção, irmãos, milagres não é sinal de aceitação a Cristo. Pare de pensar. Porque quem convence o homem do pecado, irmãos, é o Espírito Santo. A pessoa, para aceitar a Cristo e ser salvo, precisa se reconhecer como pecador, limitado e que necessita de Deus. E através disso, o Espírito Santo começa a agir no coração, convencendo ele do pecado, da justiça, do juízo. E esse pecador, quando se entende enquanto pecador, aceita Cristo e agora o Espírito Santo vai mudando, vai libertando essa pessoa de todo o pecado. Amém? Dê para você perceber essa diferença? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários as suas informações. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Quer saber o seguinte? Está gostando? Então se inscreveu no canal, deixou seu like, Deus te abençoe, viu? Agora presta atenção. Nesse momento vou lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, explicações, resumos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Você pode entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro para receber todo o nosso suporte, viu? Porque aqui é bênção pura sem mistura. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba as bênçãos do Senhor. Deus te abençoe. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Objeções ao Milagre. Vários filósofos, teólogos, cientistas têm levantado objeções aos milagres. Vejamos alguns. Irmãos, prestem atenção. Muitas pessoas, estou falando muitas pessoas, desacreditam do milagre. Dizem que é possível acontecer milagre, que não acontece milagre. Agora vou te perguntar, e você que foi curado? E o médico nem tocou em você, e você foi curado. Como explicar isso? Ei, Jesus amado, se fosse perguntar a Moisés, ei Moisés, milagres acontecem? Ele vai dizer, claro que sim, porque eu vi o mar vermelho se abrindo de uma hora para outra e nós passamos com os pés enxutos. Se perguntássemos, Josué, milagres acontecem? Ele responderia que sim, porque eu vi, ele falaria, eu vi as muralhas de Jericó caindo, tão somente com o povo dando volta e tocando trombeta, o milagre aconteceu. Se você fosse perguntar, Sadraque, Mesaque, Abednego, quero saber o seguinte, milagres acontecem? Ele responderia, claro que sim. Nós fomos jogados na fornalha ardente, mas no entanto nada aconteceu. Não queimou nem um fio de cabelo, porque milagres acontecem, existe sim. Agora, nós precisamos crer, nós precisamos nos colocar na posição de Deus, para que Deus possa estar nos usando e também nos abençoando para a realização de milagres, seja em nossa vida ou seja na vida do nosso próximo. Estou lhe falando, viu? Esse ponto daqui está forte. Vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título Benedito de Spinoza. Presta atenção, filósofo que em 1670 publicou um tratado teológico político, onde argumentou a respeito da possibilidade da existência dos milagres.
Ele usou os seguintes argumentos: os milagres atacam a ordem imutável da natureza. Seu argumento parte do princípio de que nada acontece contrário à ordem da natureza, que é eterna e imutável. Em sua visão, Deus não faz nada que seja contrário às leis da natureza, ou seja, os milagres são impossíveis. B. Os milagres são insuficientes para provar a existência de Deus. Ele acreditava que uma prova da existência de Deus tem de ser absolutamente certa. É pela ordem imutável da natureza que sabemos que Deus existe. Se admitirmos que milagres existem, segundo a visão de Spinoza, quebramos as leis da natureza e assim o máximo que se conseguiria será levantar dúvidas sobre a existência de Deus. Presta atenção, Spinoza, ou Benedito Spinoza, acreditava que os milagres são impossíveis de acontecer, porque os milagres vão quebrar as leis da natureza. Os milagres vão de encontro com o projeto de Deus. Porque presta atenção, para ele, tá bom? Presta atenção para você entender e explicar direitinho na sua sala. Veja só, Spinoza acreditava que Deus criou tudo e Deus criou as leis da natureza e essas leis não podem ser quebradas, porque quem criou foi Deus, quem formou é Deus. Como é que Deus vai criar uma lei, determinar algo e depois ele próprio vai estar quebrando a lei da natureza? Isso para ele é impossível. Ele ainda ensinava e pregava que tudo o que acontecia estava já pré-determinado, estava de acordo com as leis da natureza. Logo, presta atenção, tudo aquilo que é chamado de milagre, na verdade, é um acontecimento da lei natural da natureza. E se aquilo ainda não foi explicado, então ele dizia que milagres, na verdade, é a ignorância que a pessoa tinha de não conhecer, de não ter conhecimento. Porque aquele fato que estava acontecendo, na verdade, não era um milagre, mas sim um acontecimento natural da natureza. Vocês estão entendendo? Presta atenção. Para Spinoza, todo milagre que é dito, na verdade, é uma manifestação da natureza natural. Já está pré-definida pela própria natureza ou pelas leis da natureza. Agora, muitas das vezes, as pessoas que estavam vendo aquele milagre não tinham o conhecimento. Eram pessoas ignorantes naquela área e acabaram atribuindo aquele fato, aquele acontecimento como um milagre. Então, para Spinoza, aquilo que nós chamamos de milagre, na verdade, é a ignorância da pessoa que está vendo acontecer, mas não tem o conhecimento científico para explicar tal fato. Por exemplo, na questão do Mar Vermelho, ele diria que existe uma explicação lógica por ter acontecido. A maré baixou e passou um vento e acabou abrindo. Então, para ele, existe uma explicação lógica do fato. Logo, não é Deus quebrando a lei da natureza, mas sim a própria natureza, seguindo o seu percurso, seguindo as suas leis, agindo na natureza para que pudesse acontecer tal fato. Mas aquilo não é um milagre, mas sim um acontecimento natural que ocorre, que precisa ser explicado e entendido. E quando nós não conseguimos explicar, é porque ainda somos ignorantes com relação ao fato ocorrido. Amém? Deu para você entender esse mistério? Vou passar para vocês aqui agora algumas leis da natureza, porque alguns alunos podem estar perguntando a vocês, tá bom? Veja só. A lei da gravidade de Newton, as leis do movimento também de Newton, a lei da conservação da energia, a lei da conservação da massa, as leis da termodinâmica e a teoria da relatividade de Einstein. Isso aqui são algumas leis imutáveis da natureza. Mas, no entanto, nós sabemos que quando Deus ele quer, segundo a sua vontade, ele intervém sim, ele quebra sim, porque ele pode fazer todas as coisas. Todas as leis foram formadas por ele. E quando é necessário, ele pode fazer o sol, a terra parar? Sim. Ele pode fazer o Mar Vermelho se abrir, se fechar, quando ele quiser, porque ele é Deus. Então, no segmento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título David Hume. Presta atenção. O cético escocês do século XVIII partia do princípio de que é impossível identificar o milagre. Para Hume, o milagre é, na maioria das vezes, uma falsa causa usada como aparato explicativo para eventos que nunca ocorreram. Hume dizia que o milagre é uma violação das leis da natureza.
ao escrever contra os milagres, pensou que seu argumento seria algo mortal para a fé. Irmãos, presta atenção. Não é à toa o comentarista já colocou aqui, o cético, aquele que não crê, aquele que não acredita. Esse David Hume dizia o seguinte, que tudo aquilo que aconteceu, que as pessoas dizem que foi um milagre, na verdade é uma mentira contada. É isso aí. Para ele, milagre, na verdade, são mentiras contadas que as pessoas acabam acreditando e reproduzindo. Mas, na verdade, de acordo com a visão de David Hume, nada daquilo aconteceu. Tudo é pura invenção. Por exemplo, ele questionava o seguinte, se uma pessoa contasse a você que um mar vermelho se abriu, olha, de muralha de um lado, muralha do outro, formou assim um grande tapete seco no mar. Você ia acreditar nesse milagre? Ou você ia acreditar que esta pessoa estava mentindo? Em que você acreditaria? Você acreditaria na história dele, que o mar vermelho se abriu? Ou você acreditaria que ele estaria mentindo? É muito mais fácil você acreditar que é mentira. E até porque não existe uma explicação, não tem como comprovar, não tem como verificar, não tem como ver. E ainda dizia mais, se aquele milagre aconteceu um dia, deveria acontecer outros momentos, em outras oportunidades também, para que possa ser vivenciado, para que possa ser visto por mais pessoas. Por isso, David é aquele que é colocado como cético, não acredita, não presenciou, ele não viu. Já que aconteceu o milagre, ele não viu, não estava, não tem uma explicação lógica, muito pelo contrário, vai de encontro às leis da natureza, logo não aconteceu. E quem está contando aquilo está sendo mentiroso. É forte. Converse com seus jovens e deixa claro, o homem é aquele que não acredita. Milagres não pode acontecer. Te pergunto, você acredita nesse David? Você acredita nesse pensamento? Será que você indiretamente, aperta o cinto agora com seus jovens, viu? Será que indiretamente, muitas das vezes, nós não estamos pensando dessa mesma forma? Será que vai acontecer? Será que acontece? Será que essa história é verdade mesmo? Será que aconteceu dessa forma? Será que é possível acontecer? Será que nós em situações não pensamos igualmente esse David? Ah, pastor, acontece mesmo. Mas em nome de Jesus seremos libertados. Toda incredulidade, ei Jesus amado, toda incredulidade seja repreendida em nome de Jesus, que nós possamos crer, que nós possamos ter fé, que nós possamos vivenciar os milagres de Deus em nossa vida, em nossa igreja, em nossa família, em nossa cidade, em nosso país, em nome de Jesus. Mas saiba, milagres, dando seguimento ao nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título, o racionalismo. Preste atenção. Propôs uma negação das escrituras da fé. Na própria teologia, poderíamos citar diversos teólogos que buscavam ajustar a sua leitura à interpretação do texto bíblico às demandas racionalistas do seu tempo. Possivelmente, um dos mais famosos foi Rudolf Bultmann, que propôs uma leitura diferente do Novo Testamento. Segundo ele, sem informações místicas, tais como a ressurreição corpórea de Cristo, sabemos que a ressurreição de Jesus é um fato que teve mais de 500 pessoas como testemunhas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 23. Jesus está voltando. Veja só a questão dos racionalistas. Irmãos, para essas pessoas, tudo só pode ser explicado pelo seu racional. Tem que ser visto, comprovado, verificado, testemunhado, para que possa ser comprovada a sua existência. É por isso que estes pensam que deveria ser tirado toda a mística, olha, toda a mentira, toda a fantasia da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é importante, a Bíblia Sagrada tem sua importância, mas, no entanto, tudo aquilo que é história de milagres deveria ser tirado, porque aquilo é invenção, não tem como acontecer, não tem como ser verdade. Aonde já se viu uma pessoa morrer, ressuscitar com o corpo ainda glorioso? Isso é impossível de acontecer. Então, acabo desacreditando das histórias de milagres, tanto do Antigo Testamento, quanto também do Novo. Então o pensamento é o seguinte, vamos tirar essa parte da Bíblia de história, de milagres, porque isso não pode acontecer, e vamos deixar tão somente o ensinamento, porque ensinamento é verdade, mas essas histórias de milagres é mentira, isso não pode acontecer. Assim pensa o racionalista. Mas, irmãos, entenda o seguinte, mais de 500 pessoas viram a Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, viram a Jesus Cristo e viram de uma forma tão forte. Você vê os
os discípulos tiveram tanta convicção, tanta certeza que Jesus Cristo ressuscitou e esteve entre eles, que eles doaram a sua própria vida em prol do reino de Deus. Irmãos, eles pregavam a palavra na ousadia, testemunhavam com toda ousadia e poder. Praticamente todos morreram de uma forma bastante violenta, por não negar a fé e não negar a ressurreição de Cristo. Só quem faz isso é quem tem convicção, é quem tem certeza daquilo que viu, daquilo que presenciou. Logo, os discípulos de Jesus viram Cristo ressuscitado e com corpo glorioso, tanto que pregava com ousadia no Espírito Santo, porque eles presenciaram o milagre que ocorreu. Logo, eles estavam pregando aquilo que eles tinham visto e vivido. Por isso, milagres acontecem sim. Por isso, milagres acontecem sim. Você pode crer, você pode não crer, mas o milagre acontece. No segmento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: Deus agindo em favor da humanidade. No item 1, os que creem no agir de Deus na atualidade. Preste atenção. Uma das respostas mais diretas em relação às objeções aos milagres veio do teólogo e filósofo inglês Samuel. Ele afirmou que tudo que é realizado no mundo é efetivado por Deus ou por seres criados inteligentes. As forças naturais da matéria, tais como a gravidade, por exemplo, são efeitos da ação de Deus. Por conseguinte, aquilo que chamamos de curso da natureza, na verdade, é Deus causando certos efeitos, de modo contínuo e uniforme. Assim, o milagre não é algo contrário ao curso da natureza, mas é um fato incomum designado pelo próprio Deus. E os céus, conforme nos diz as Escrituras, proclamam a glória de Deus. Os milagres provam a interferência de Deus na ordem natural em que Ele mesmo age. Presta atenção aqui à questão do milagre de Deus, da operação de Deus. Veja só, nós sabemos muito bem que as leis da natureza são imutáveis. As leis da natureza, nenhum homem tem poder de interferir ou mudar. As leis da natureza são imutáveis. Agora eu questiono, quem criou essas leis? O próprio Deus. E o que é milagre então, pastor? É Deus intervindo, é Deus botando uma vírgula, eita maravilha, é Deus colocando uma vírgula, é Deus abrindo um parêntese para realizar um milagre, para abençoar o seu povo, guardar o seu povo, trazer livramento, mas logo após isso, segue tudo normalmente. Mas após o milagre, segue tudo normalmente, porque as leis foram criadas por Deus e precisa estar regindo, precisa ser direcionado. Mas, no entanto, preste atenção, converse com seus jovens, viu? No entanto, quando é necessário, o Deus que criou todas as leis da natureza, Ele intervém para abençoar a sua igreja, para abençoar o seu povo. Por isso, toda honra e toda glória seja direcionada por Deus. Agora, é claro que nós, meros mortais, não temos condições de comprovar. Nós não temos condições, nós não temos entendimento para perceber. É por isso que foi dito que milagres não se explicam, não se questiona, se aceita, porque é Deus transcendente, é Deus poderoso, é Deus que pode fazer todas as coisas, intervindo, colocando um parêntese para abençoar a sua igreja. E quem sou eu? Quem é você para entender os parênteses de Deus, a vírgula de Deus? Agora cabe a nós aceitar e desfrutar do cuidado dele. Se fosse perguntar, Daniel, Deus opera milagre? Daniel, olha, opera. Deus me livrou da cova do leão e hoje eu estou aqui dando glória ao nome do Senhor. Você está entendendo? É Deus agindo. Se você fosse perguntar, Elias, me diga o seguinte, Deus realiza milagre? Elias vai dizer, olha, Deus realizou milagre, que para mim foi difícil. Foi o quê? Eu fui alimentado. Eu fui alimentado por um corvo, que trouxe alimento para que pudesse estar me alimentando. Isso é milagre. Deus mexeu na estrutura do animal, olha, para trazer alimento para o servo de Deus. O que é isso? Deus intervém na vida humana. Deus intervém na natureza, Deus intervém nos animais, Deus intervém no que for necessário para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: a compaixão e o agir de Deus. Observe,
Na Bíblia encontramos a ação direta de Deus em favor da humanidade, e toda a essência dessa ação é a compaixão. O Evangelho de Marcos afirma que Jesus, ao ver a multidão faminta, teve compaixão, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Foi o sentimento piedoso do Salvador que não permitiu que a multidão fosse dispensada de barriga vazia. Jesus não mudou seu poder e compaixão, permanece os mesmos. Todavia, com o avanço da ciência, a incredulidade dos seres humanos aumentou. Lembre-se de que o milagre está atrelado à fé, pois sem ela é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, nós precisamos acreditar mais. Nós precisamos buscar mais. Nós precisamos acreditar mais. Nós precisamos aumentar a nossa fé para que nós possamos viver milagres. Eu tenho dito, nós precisamos de milagres. Nós carecemos de milagre, mas só vamos experimentar, só vamos vivenciar, se nós orarmos a Deus com fé. A Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como Deus te abençoar se você não crer. Não tem como você ver o milagre acontecendo na sua casa, na sua família, no seu comércio, na sua faculdade, se você não crer em milagre. Se você está orando e não está crendo. Se você não acredita, isso é impossibilidade de Deus agir a seu favor. Mas, no entanto, se você tem fé, no entanto, se você acredita, tenha certeza, Deus vai realizar milagre. Deus vai entrar com providência. Aquilo que é impossível aos seus olhos, à ciência, aos médicos, aos juízes, à lei. Fica tranquilo, porque Deus é Deus do milagre. Deus é Deus que realiza o milagre. Mas, no entanto, você precisa crer, acreditar e viver esses milagres. Você está preparado para isso? Ei, Jesus amado, viu? É bênção pura sem mistura. Já vou pedir novamente, né? Por gentileza, se inscreva no canal aí, viu? Deus te abençoe. Vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: o perigo da motivação errada. Preste atenção. Embora reconheçamos que Deus é poderoso e que age em nosso favor, não podemos dar ênfase demasiada aos milagres por uma motivação egoísta e interesseira. Os evangelhos mostram que Jesus não se utilizou dos milagres para ficar famoso ou para tirar qualquer proveito pessoal para si. Por diversas vezes, ele ordenou que as pessoas curadas se mantivessem em segredo, caladas diante do extraordinário. Quanto a isso, Stephen afirma que Jesus não queria que as pessoas viessem a ele apenas para receber benefícios físicos. Na atualidade, também devemos ter o mesmo cuidado de que Jesus teve. Cremos em milagre, mas a igreja deve ter uma mensagem cristocêntrica, pois a salvação permanece sendo o maior milagre de Deus para o ser humano. Irmãos, entenda o seguinte: se Jesus Cristo realizar o milagre hoje, a mãe igreja está cheia de pessoas interessadas no milagre, mas isso não significa interessada na salvação. E o maior milagre, a causa da existência da igreja está em propagar o evangelho, anunciar a Cristo, para que as pessoas sejam libertas do pecado e assim alcançar a salvação e habitar as mansões celestiais. Mas, no entanto, a sociedade, por causa do pecado, da incredulidade, tem buscado somente as bênçãos, receba, 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 e até hoje a gente não recebeu nada, porque são coisas humanas, interesses humanos. Isso não quer dizer que Deus não pode realizar a tua vontade, o teu agrado. Deus pode fazer isso, Deus pode te agradar com aquilo que você necessita, mas, no entanto, o maior milagre é a tua salvação, é a tua libertação. O que a igreja tem que estar preocupado é pregar a palavra. A questão de milagres é a consequência da pregação do evangelho e da sua busca a Deus. Daí a necessidade de orarmos constantemente buscando ao Senhor, pedindo as bênçãos de Deus. Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: os milagres são acontecimentos que revelam de modo maravilhoso a natureza viva, poderosa e pessoal de Deus. São ações divinas, movidas pela compaixão para nos socorrer em momentos de aflição. Entretanto, não devemos dar a ela ênfase exagerada, mas temos que anunciar uma mensagem cristocêntrica e saber que a glória do milagre pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós não vamos sair aí pregando: Jesus vai fazer milagre, Jesus vai fazer milagre, venha que Jesus vai fazer o milagre. Não é essa a nossa pregação.
Devemos pregar o evangelho, mostrar salvação através de Cristo Jesus. Agora, se chegar alguém ou tiver alguma pessoa com fé e acreditar e pedir um milagre, Jesus Cristo pode realizar por causa do seu amor, por causa da sua infinita bondade. Mas, no entanto, a nossa pregação é cristocêntrica. Cristo salva, liberta e vai levar o homem para o céu. Agora, se você necessita de um milagre, peça a Deus que Ele tem poder para realizar. Mas o nosso foco, a nossa meta é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E quando você estiver pregando a questão de milagres, renovação, batismo, dons espirituais, milagres, pode acontecer? Claro que sim, porque pregamos o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Com poder e muita autoridade. Mas pergunta a você é o seguinte, gostou dessa aula? Foi útil para você? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, assim você está me ajudando a continuar nesta obra, viu? Eu preciso de vocês, tá bom? E agradeço a você que, gente, tem pessoas que comentam todos os vídeos, Deus abençoe cada vez mais. Vocês são bênção pura sem mistura na minha vida, do meu ministério. Agradeço a você também que é membro, que recebe nossos materiais, que visita o nosso blog, nosso Instagram. Deus abençoe cada vez mais, viu? Mas já vou falando, não terminou não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica, viu? Venha participar conosco da nossa dinâmica que está sensacional. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 10, que traz por título Fé para crer que milagres acontecem. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 10, na terça-feira estreou a lição de número 11, pois a lição de número 10 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 7 de novembro, e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, e só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Lembrando, viu, no final vou deixar uma dinâmica sensacional, simples e prática também, tá bom? Essa nossa primeira atividade ou a primeira dinâmica será mais teológica para trazer conhecimento para os seus alunos, mas a segunda vai estar sensacional, simples, prática, mas vai deixar claro que é Deus que tem o poder de realizar milagres. Por isso, fica conosco até o final. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Veja só, essa atividade ou essa dinâmica, você pode fazer no início, no meio ou no final. Depende muito do seu tempo e da sua organização. Veja só, para a realização dessa dinâmica, você vai precisar escolher e separar alguns milagres, tanto do Antigo Testamento quanto também do Novo. É isso aí, os milagres do Antigo Testamento fazem uma relação e também os milagres do Novo Testamento. Por que isso? Presta atenção. Você vai pedir que todos os seus alunos façam um círculo, e você vai contar um pedaço da história, contar tão somente um versículo da história, e eles vão precisar falar qual foi essa história, que é o personagem dessa história, ou continuar a história. É isso aí, seus jovens têm conhecimento da palavra do Senhor. Por isso, faça o seguinte, faça um círculo, informe a eles que você vai estar contando um pedaço da história, ou lendo um versículo da história, e eles vão precisar falar os personagens da história, terminar de contar a história, explicar alguma coisa, falar algo que tem a ver com aquela história que você citou, tá bom? Aí depende agora da sua organização. Veja aqui agora alguns milagres que aconteceram no Antigo Testamento. A transformação da água amarga em doce,
Quem fez isso? Aonde aconteceu isso? Pergunte para os seus alunos, tá bom? Está em Êxodo capítulo 15, versículo 22 ao versículo 25. Ainda a queda do maná do céu. Está isso em Êxodo capítulo 16, versículo 13 ao versículo 15. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte: eu quero saber como é o nome daquele alimento que caía do céu e o povo de Israel não podia encher a sacola não para o outro dia. Quem pode me contar um pouquinho dessa história? Que alimento é esse? Eles vão ter que falar, é o maná. Pronto. Como aconteceu o maná? Tinha sabor de quê? Aí depende de você, enquanto professor, fazer a sua argumentação e perguntas em cima, tá bom? Continuando aí dos milagres do Antigo Testamento. A água que saiu da rocha, você pode ver isso em Números capítulo 20, versículo 7 ao versículo de número 11. Dando milagre ainda, a multiplicação do azeite. Aconteceu onde essa história? Quem participou? Qual foi o profeta? Qual foi a mulher? Faça as perguntas e deixa a turma participar, falar, questionar. Tudo isso, irmãos, acontece aprendizagem e conhecimento teológico. Ainda tem o milagre da figueira seca. Observe isso em 1 Reis, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6. E ainda tem o milagre do livramento de Deus sobre a vida do profeta Jonas. Você lembra como foi essa história? Isso está em Jonas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Lembrando, você só vai contar um versículo, um pedaço da história, e seus alunos precisam terminar de contar a história, falar o nome dos personagens e assim por diante. Será que os seus alunos conhecem os milagres que aconteceram no Antigo Testamento? O que você acha? E você conhece esses milagres? Deixa aqui nos comentários. Agora vejamos alguns milagres que aconteceram no Novo Testamento. Preste atenção. A cura de um leproso, isso está em Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 4. A cura da mulher com hemorragia está em Marcos capítulo 5, versículo 23 ao 34. A ressurreição da filha de Jairo está em Lucas capítulo 8, versículo 49 ao 56. A cura do homem da mão mirrada está em Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. A cura do servo do centurião está em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 23. A pesca maravilhosa está em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Presta atenção, no Novo Testamento tem vários exemplos de curas, você pode pegar aquele que você achar melhor, tá bom? Estou passando aqui tão somente algumas sugestões, então você faz o seguinte, mas antes, deixa eu lhe fazer aqui um convite todo especial, preste atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro é ser um parceiro? Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, resumos, explicações, essa dinâmica por escrito, videoaula, chamada, despertador, certificado, ideia de apresentações. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia e assim receber o maior suporte do Brasil. Agora preste atenção como realizar essa dinâmica. Você vai precisar levar essa relação com você, não vai mostrar nada para os seus alunos, tá bom? E você vai estar escolhendo um versículo, uma parte da história, e você vai estar contando para os seus alunos, e eles vão precisar contar a história toda, os personagens, para saber se os alunos têm ou não têm conhecimento das histórias bíblicas. Você pode fazer o seguinte, se quiser, leva o bombom, o chocolate. Aqueles alunos que acertarem a história vão estar ganhando um prêmio, um chocolate, um bombom. Deixa Deus te usar, viu?
Se você quiser também, você pode fazer o seguinte: leva um cartaz, colocando assim, ó, os milagres do Antigo Testamento, um cartaz. O segundo cartaz, os milagres do Novo Testamento. Chegando lá, você pode botar essas relações de milagres que eu passei para vocês. Mistura tudo, a relação dos milagres. Depois entender? Um cartaz, as curas do Novo Testamento e as curas do Velho Testamento. Então são dois cartazes. Você vai estar pegando os pedaços dessas histórias, vai colocar em um pedacinho de papel e vai levar para a sala de aula. Tudo misturado. As histórias tudo misturada. Chegando lá, você pode dividir a equipe em dois grupos. Grupo A vai ficar responsável para contar as histórias do Antigo Testamento. Grupo B vai ficar responsável para contar as histórias do Novo Testamento. Onde cada equipe vai ficar responsável para pegar um papel que está sobre a sua mesa e ver se aquela história está no Novo ou no Velho Testamento. E assim vai estar colando. As histórias do Velho Testamento vai ser colado. As histórias do Novo Testamento vai ser colado. E no final da sua aula, eles poderão fazer a apresentação, contando mais um pouco, relacionando aquela história, quem participou e assim por diante, tá bom? Fica bom também. Tudo depende do seu tempo e da sua organização. Mas pergunta a você é o seguinte: você gostou? Vai fazer alguma modificação? Fique à vontade. A minha intenção aqui é trazer algumas sugestões de atividade para que você possa realizar com a sua turma. Só peço o seguinte: se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vou passar para vocês uma atividade, uma dinâmica que você pode realizar com a sua turma, tá bom? Você só vai precisar fazer o seguinte: leva um vaso com água, tá bom? Um vaso com água limpa e leve também um suco. Tá bom? Leva um suco e leva um vaso com água, tá bom? Quando chegar na sua sala de aula, você vai estar apresentando para os seus alunos a água e o suco, tá bom? Que pode ser também em pacote. Aqui a gente chama de kisuke, né? No meu tempo, viu? Eu sou velho, viu? Aquele pacotinho que vem com suco, tá bom? E você leva também um vaso com água. Chegando lá, você informa o seguinte: veja só, eu vou fazer aqui uma transformação e quero que vocês prestem bem atenção, tá bom? Veja só o que eu vou fazer. Vai pegar o vaso de água, pegar o suco e vai jogar dentro. Você vai jogar dentro e vai estar transformando a água agora em suco. Já leva aquele açúcar também, porque depois você pode distribuir para os seus alunos, tá bom? Eles vão gostar também, principalmente se tiver aquele calor abençoado. Então você vai pegar a água, pegar o kisuke e vai derramar, misturando assim tudo, para transformar aquela água em um suco. Beleza? Muito simples, né? Você entendeu o que vai precisar fazer? Só leva o vaso de água, um kisuke, você vai misturar para formar assim um suco. E depois vai perguntar para os seus alunos: o que foi que aconteceu aqui? Ah, o senhor fez um suco. Tem certeza? Tenho. Se lá fora alguma pessoa perguntar se aqui na sala de aula eu fiz uma transformação de água em suco, é verdade, sim ou não? Sim, o senhor fez. Todo mundo viu? Tem. Se alguma pessoa falar que foi mentira, vocês vão falar o quê? Não. Eu vi, eu estava lá na hora, eu vivenciei, eu vi ele fazendo a transformação, misturando um com o outro e assim fez o suco. Na verdade a mesma coisa acontece no milagre. Só quem pode falar, testemunhar, é aquele que vivenciou. Por isso que o milagre não pode ser estudado, explicado, mas sim vivenciado. As pessoas que estão aqui na sala podem muito bem falar aquilo que aconteceu, porque estavam vendo. Da mesma forma, as pessoas que já presenciaram o milagre de Deus podem testemunhar e afirmar: é verdade, ele ressuscitou, ele está vivo em nome de Jesus de Nazaré, viu? Entendeu o milagre? Então você vai estar demonstrando. Tem coisas que só quem pode falar é quem viu, é quem vivenciou. Porque essa pessoa tem propriedade para falar. Agora, se você não viu, nunca presenciou, você pode até pensar que a história é mentira, mas aconteceu, porque o nosso Deus, ele tem poder de fazer todas as coisas. Amém? Pergunta a você o seguinte: você gostou? Você entendeu qual é a temática? É somente para demonstrar que só pode falar em milagre, contar sobre milagre, explicar sobre milagre aquele que já vivenciou, pois esse tem propriedade. Assim como seus alunos podem muito bem testemunhar que você fez um suco na sala de aula, porque todos estavam vendo, contemplando com seus olhos. Assim também acontece na nossa vida cristã. As pessoas que conseguem ver e sentir o milagre podem muito bem contar, testemunhar que milagres acontecem e que milagres existem também, porque o nosso Deus, ele tem poder. Amém? Pergunta a você o seguinte: já se inscreveu no canal? Deus te abençoe cada vez mais. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração e que cada vez mais a nossa aula seja a bênção pura sem mistura. A paz do Senhor, até a próxima aula, próxima dinâmica, se Deus assim permitir.